E esse tema é tirado do livro Pão Nosso, que é mais uma obra que nós estamos aqui na comunidade estudando, né? E daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele. Mas antes da nossa vibração inicial, eu sei que todo mundo está vindo de muitos lugares diferentes, né? Tem gente vindo de casa, tem gente vindo do trabalho, tem gente vindo de N atividades, porque segunda-feira é o começo de tudo, né? Para muita gente, para as atividades. Eu queria que vocês se percebessem um pouquinho, que quando a gente vai viajar, geralmente a gente faz um check-in, né? A gente faz um pouco como a gente está, entrega os nossos documentos, né, para fazer essa viagem. Como hoje a nossa conversa vai ser um pouco uma viagem, né, a gente vai conversar um pouquinho e vai navegar nesses mares. Eu queria que vocês se percebessem nessas imagens que estão aqui em cima. Como que a gente está chegando hoje à comunidade? A gente está chegando um pouco com as ondas muito turbulentas dentro da gente, os nossos sentimentos, as nossas sensações. A gente está chegando um pouquinho na calmaria, está tudo tranquilo, está começando a semana bem. A gente está chegando aqui um pouquinho sem uma rota, parece que está calmo, mas é porque eu estou meio perdido, parece que eu não tenho uma rota para seguir, ou a gente já está projetando uma tempestade. Olha, tempestade à vista, nesse mar que eu estou, que é a vida, né, que todos nós estamos navegando. Será como que a gente chega? Será que a gente já está projetando alguma tempestade? Então, eu queria que cada um se percebesse. Como que a gente está chegando aqui agora? E um pouco a partir dessa percepção, a gente se colocar à disposição do Mestre Jesus, estamos diante dele, estamos disponíveis para escutar e principalmente para agir. O convite do Mestre é para a nossa ação. Então, iniciando a nossa conversa fraterna de hoje, a gente pede que Mestre Jesus esteja conosco, Mestre Ramatiz e toda a equipe espiritual dessa casa esteja nos iluminando, nos guiando, nos protegendo. E que a forma como a gente chega com as nossas dores, com as nossas luzes, a gente possa, diante da palavra do Mestre, reforçar sempre o amor. Que sejamos agora, nesses 40 minutos, contagiados pelo amor do Mestre para cada um e cada uma de nós. Que assim seja. Então, bora lá. Sempre é bom a gente falar que essa nossa conversa, ela parte da coleção Fonte Viva, que é uma coleção que tem aqui na nossa livraria também. Quem está buscando um livro de orientação, todos os livros dessa coleção, de Emmanuel e Chico, sempre começa com um versículo bíblico e depois vem um pouco da orientação, então a gente vai ver daqui a pouquinho. E agora nós estamos trabalhando aqui também nas palestras com o livro Pão Nosso, como eu disse para vocês, que é uma obra de 1950, psicografada por Chico lá na década de 50, mas é tão atual, vocês vão perceber o quanto ela é atual para a gente. E eu sempre gosto de começar essa nossa conversa com uma provocação. Sempre a provocação é nos provocar para a ação. E eu queria provocar vocês com essa pergunta: como está a nossa caminhada, tendo como referencial os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus? Queria que durante essa nossa conversa, vocês fossem pensando um pouquinho como que está a minha caminhada, o meu dia a dia, a minha rotina, nos diversos espaços que cada um e cada uma de vocês estão, mas tendo como referência
os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, claro, através do Evangelho. Eu queria que a gente pensasse, né, nesse processo. E Emmanuel começa essa nossa reflexão pegando um trecho de uma carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, e ele pega o versículo 23, que fala assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Emmanuel já começa, vocês vão perceber depois, lendo essa carta de Paulo, ele começa fazendo uma convocação a essa comunidade dos colossenses para que eles prestem atenção no dia a dia, na rotina deles. E as escolhas que eles fazem, um pouco é esse o convite de Paulo, a exortação de Paulo. As escolhas que vocês fazem estão ligadas a Deus, ao Senhor, ou estão ligadas ao homem, a esse espaço físico? Como estão as nossas escolhas? E é um pouco isso que ele fala, né? Paulo exorta os colossenses a olhar com atenção a batalha que ocorre na nossa mente, ocupando-a sempre com as coisas do alto. Então a nossa mente está sempre no movimento, né? A gente está aqui, agora, mas a gente está... Às vezes a gente voa um pouquinho. Como que eu deixei minha casa? Será que eu fechei a porta? Como que está meu filho? Como que está minha filha? Como que estão meus pais? A gente faz alguns links. E aí ele vai falando assim, olha, como que a gente está ocupando? A gente está ocupando a nossa mente com as preocupações do dia a dia, ou a gente está ocupando a nossa mente com as coisas do alto? E aí ele vai contar um pouquinho dessa história. E sempre reforçando, eu acho que esse é o reforço maior que a gente precisa ter, que o Mestre Jesus é o exemplo a seguir. Então imagina um espírito, um avatar tão grandioso como o Mestre Jesus, que decidiu descer à Terra para nos ensinar, para nos auxiliar, para nos guiar. Pensa, descer à Terra um espírito imenso. Descer aqui nessa terra com muito grotesco, tudo é muito grotesco. E ele escolhe nos ensinar, ele escolhe vir, né, como um espírito evoluído que é, para nos ensinar a amar, né, para nos ensinar a perdoar. Então, o Mestre Jesus é o nosso exemplo. E quando a gente lembra de Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele também pergunta para os espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem: Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito, é o nosso modelo e é o nosso guia. Ele constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito de Deus, o Espírito Divino o animava. Então imagina, se a gente tem como referência o Mestre Jesus, se a gente tem diante da gente sempre o Mestre Jesus, seguramente as nossas escolhas, as nossas opções, os nossos caminhos vão estar sempre iluminados por toda essa amorosidade, por todo esse cuidado. E lá na obra A Caminho da Luz, Emmanuel fala: todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Ele, com a sua prática, com seus ensinamentos, é o que nos movimenta e nos mobiliza para que a gente possa ser melhores a cada dia. A gente estava conversando agorinha sobre isso. É no dia a dia, é na rotina, é nas pequenas escolhas que a gente faz, que a gente demonstra na prática sempre. Porque às vezes a gente fala, né? Mas quando a gente tem a situação que a gente precisa experienciar na prática, a gente dá um passinho para trás. E é na prática que a gente demonstra isso, essa amorosidade, como nós estamos conectados ao Mestre Jesus.
E aí, Emmanuel continuou falando assim, olha, a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a luz divina. Então ele vai falar para a gente assim, olha, estamos no processo, está tudo certo. Nós estamos em mais uma encarnação, estamos todos aqui na Terra, justamente para aprender, justamente para evoluir, no dia a dia, a cada dia. Então ele fala, olha, a compreensão desse serviço do Cristo entre as criaturas alcançará mais tarde. E para cada um tem um caminho, cada um tem um movimento, né? E é sempre muito bom a gente relembrar. E eu acho que é uma coisa que eu falo sempre, que hoje a gente acha, né, ou a gente age muito como seres materiais. Mas não, meus irmãos, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, dentre tantas outras, né? Porque essa daqui é mais uma experiência. Então, um somatório de outras existências, de outras vivências, e estamos aqui, todos e todas nós que fizemos essa opção de uma plena segunda-feira, a gente, ao invés de fazer qualquer outra coisa e descansar, nós optamos por estar aqui, nesse espaço de amor e nesse espaço de aprendizagem. Então, precisamos sempre nos lembrar disso, que sim, somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria, somos espíritos imortais. E às vezes a gente esquece disso, né? E sai chutando a porta, né? Sai fazendo coisas que a gente fala assim, meu Deus. E se a gente, novamente eu falo para vocês, se nas nossas ações a gente se coloca perante Jesus, certamente nós vamos ter caminhos diferentes, ou vamos trilhar caminhos diferentes. Nunca vai ser o mesmo, porque a gente vai estar inspirados pelo Mestre. E dentro dessa reflexão de que a gente está no caminho, né? Essa é mais uma encarnação, a gente precisa lembrar que a gente, como eu falei agorinha, nós aprendemos todos os dias com as mais diversificadas experiências. Nós aprendemos no amor, nós aprendemos na dor. E um convite que eu acho que a gente precisa sempre lembrar é que nós precisamos estar presentes no presente. Quando eu estou aqui inteiro, né? Quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou nos espaços de convivência, presente, eu consigo oferecer o meu melhor. Porque eu não estou conectado com o que foi, com o que está aqui atrás, que já aconteceu, ok? E eu não estou projetando o que pode acontecer, o que vai acontecer que eu nem sei. Então, quando eu estou no presente, quando eu estou presente no presente, eu estou inteiro. E esse é um exercício que a gente precisa fazer mais, de estar presente nas situações. E se eu estou presente, eu consigo me colocar diante dos ensinamentos do Mestre. Ah, tá, nessa situação, diante, a partir dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, qual seria o melhor caminho a seguir? Mas quando eu estou divagando, ou eu estou no passado, que já passou, e aí eu preciso ressignificar isso, que faz parte, é a minha vida, mas se eu trouxer para hoje, não vai ser muito legal, ou se eu estou lá na frente projetando algo que eu ainda nem sei se vai acontecer. E aí, quando a gente tem o Mestre sob os nossos olhos, a gente consegue analisar melhor todas as nossas ações e todas as nossas intenções, diante, né, à luz do Evangelho. Então, esse também é um convite que eu faço para cada um e cada uma de nós, para que a gente possa, nas diversas situações, seja de luzes, seja de sombras, a gente possa estar inteiro. Quanto mais inteiro eu estiver, mais eu vou conseguir, sabe, escutar a minha intuição, escutar o meu mentor, estar conectado com os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E Emmanuel continuou falando aqui, olha,
Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre, no santuário interior, vastos horizontes para ilação de valor infinito. Ele fala aqui, olha, se cada homem culto, e aí eu aprendi num, num trabalho que nós fizemos há umas 2 semanas atrás, um irmão veio e nos ensinou assim, olha, quando a gente fala de culto, a gente está falando, a gente quer falar muito mais de sabedoria, porque conhecimento é externo, é que eu passo para o outro, mas sabedoria é o que está impregnado na minha alma, é o que está impregnado na minha existência, é o que eu já trago. Então, ser sábio é esse ser que faz acontecer. O conhecimento, quem acha que domina o conhecimento, vai ser mais um que vai passar. É importante? É importante. Mas, geralmente, a gente liga o conhecimento com o nosso ego, né? Eu sei mais, eu posso mais, eu tenho mais. E ele explicava justamente isso para a gente. Ele falava, meus irmãos, quanto mais sábios formos, quanto mais ligados à sabedoria, a gente consegue trazer do coração da gente as melhores respostas. E é isso um pouco que Emmanuel fala. Procura no seu santuário interior, procura na sua sabedoria as respostas, porque elas estão todas lá. Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente fala, meu Deus, o que eu faço agora? Por isso que a meditação nos ajuda, né? Respira. Eu lembro da doutora Dagmar, em alguns momentos, falava assim, para e respira 3 vezes. Porque aí você reoxigena, né, o cérebro e você pensa diferente, você age diferente. Então, esse é um pouco o convite que Emmanuel nos faz, mas sempre lembrando, e eu acho que é sempre bom lembrar, como ele fala aqui, né? Nós estamos ao fundamento essencial de suas atividades na Terra, que é onde a gente está hoje. Estamos encarnados aqui, nesse planeta, que é um orbe. Ramatiz fala para a gente, nosso mestre Ramatiz, nas suas obras, ele fala muito para a gente que a Terra é uma escola e é um dos incontáveis mundos de educação primária. Às vezes a gente fica achando que a gente é a última bolacha do pacote, né? Nossa, sou a última bolachinha do pacote. Mas nós estamos num mundo ainda de educação primária, a gente ainda precisa aprender muito, a gente ainda precisa caminhar muito. E estamos aqui para isso, está tudo certo também. Todos e todas nós estamos aqui justamente para a gente fazer essa movimentação. E ele fala que a Terra, a Matiz fala para a gente, que é esse palco para as nossas retificações onerosas, porque ainda predominam na humanidade, na nossa humanidade, paixões selvagens, ódios ferozes, ambições, crimes, guerras. E a gente está vendo tudo aí, né? Não está longe da gente, não. A gente vê nos espaços que a gente está muito dessas coisas, né? Guerras, quero ter mais, eu quero ser mais. Então nós estamos nesse espaço. E é um espaço que aí um antropólogo americano chamado Jamais Cássio, ele fala para a gente que a gente vive hoje, a gente está vivendo num mundo bunny. Ele fala, olha, e isso foi antes da pandemia que ele trouxe essa teoria para a gente vive num mundo frágil, num mundo ansioso, num mundo não linear e num mundo incompreensível. Por que ele fala que a gente vive na Terra e a gente vive nesse mundo bunny? Né? É frágil, porque o que a gente tem certeza hoje pode ser incerto amanhã. Quem imaginaria que nós iríamos passar 2, 3 anos imersos numa grande pandemia? Nosso espírito sabia, né? Que a gente já veio sabendo que a gente ia passar por esse período. Mas quem imaginaria que a gente passaria por essa experiência, né? A gente dormiria, fecha tudo, fica todo mundo em casa. Conviva, aprenda a conviver, aprenda a amar, aprenda a acolher. Será que a gente conseguiu?
E ele fala assim: olha, é um mundo ansioso, porque essa incerteza nos causa ansiedade. Ah, não sei o que vai acontecer, estou ali ansioso. E ele fala que é um mundo não linear também por isso, né? A cada momento mudanças acontecem. E hoje, antes a gente não tinha a dimensão, né? Não tinha internet, não tinha um celular para nos atualizar. Hoje aconteceu uma coisa lá no Japão, nos impacta diretamente. Porque nós somos conectados, meus irmãos. Somos todos irmãos. Então, algo que acontece com alguém lá nos impacta de alguma forma. E é um mundo também incompreensível, porque a cada decisão que a gente toma tem um risco. Por isso que nesse mundo Bani, nesse mundo complexo, quanto mais estivermos perante Jesus, mais as nossas soluções vão ser soluções amorosas, humanas, vão ser soluções do cuidado, né? E esse é um mundo de aprendizado diário, é um mundo de modificação dos padrões, é um mundo do convite à mudança. E o Espiritismo, ele é um convite às práticas à luz do dia. Ramatiz fala muito isso. Quem já leu alguma obra do mestre Ramatiz vai ver, olha, a gente precisa, à luz do dia, mostrar quem somos. O que ele quer dizer com isso? Que é na vida, no dia a dia, que a gente mostra se a gente aprendeu ou não. Eu gosto sempre de falar que às vezes a gente tem a gente acha que as maiores modificações, as maiores mudanças são aquelas imensas. Para eu fazer a diferença no mundo, eu tenho que fazer algo, tenho que descobrir alguma coisa, tenho que achar a cura para algo. Sim, nós temos irmãos que já estão fazendo isso. Mas nós, nas pequenas coisas que cada um e cada uma fizer, nós vamos estar praticando à luz do dia. Eu gosto de falar assim, naquele bom dia, que às vezes a gente está no elevador e a gente não dá para o nosso vizinho, para o irmão que está lá dentro. E às vezes é aquele bom dia que o nosso irmão precisava. É aquele acolhimento que o nosso irmão, a nossa irmã precisava. Naquele dia. Pode estar tendo um dia difícil. Ninguém conhece. Às vezes a gente, com a internet, né, com o Instagram, com o Facebook, a gente vive no mundo da imagem, né? Mas o mundo real é muito diferente, né? O mundo real é o mundo das nossas lutas, das nossas dores, é o mundo das nossas alegrias, das nossas festas. Mas às vezes a gente potencializa muito e a gente olha para aquela pessoa lá no Instagram com aquela vida viajando. Você fala, eu queria ter a vida daquele cara, daquela mulher. E aí a gente projeta e não fica presente no presente. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Com essas projeções que a gente faz, com os espelhamentos que a gente faz. E quando a gente pratica a luz do dia, ele fala assim, a luz do dia mesmo. Sabe aquela fila que você estava e que alguém passou na frente e você está ali, às vezes internamente ou externamente, xingando, querendo brigar, querendo machucar, bater, tirar uma arma e ferir. Ele fala assim, não, dê a vez. Você sabe por que aquela pessoa está passando? Por que ela fez isso? Será que ela não está com pressa? Porque precisa ser mais rápido? Porque tem alguém adoecido lá fora? Então, no movimento da competição, a gente precisa sempre sair na frente, né? Então, o exercício de dar a vez, de praticar a luz do dia, é esse exercício da tolerância, da renúncia, do perdão em situações cotidianas, do acolhimento, da doação, da caridade. É esse exercício que a gente precisa, meus irmãos. E Emmanuel continua falando na lição, nesse ensinamento, para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia,
Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos esquecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. Tudo é relativo, tudo muda. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos cada vez mais altos. Esse é um pouco o caminho da nossa evolução, né? Do animal para a arcangelitude, né? Da sensação para o poder e para a glória. Então a gente só foi um dia, nós só fomos sensação. A gente agia pelo instinto. Depois veio a emoção, né? A gente tem razão, eu penso, ó, antes de atacar alguém, eu vou pensar, eu penso. Antes de tirar a vida de alguém, eu vou pensar. Eu tenho agora razão, eu penso, eu tenho emoção. E a gente vai crescendo para o anjo, para a sabedoria, para o arcanjo, para o poder e para a glória, né? Para o máximo da nossa evolução. E esse caminho da elevação requer muito da gente. Requer trabalho, requer esforço, requer perseverança, requer paciência. É um pouco o que Emmanuel nos fala, né? Nós precisamos exercitar. E a nossa encarnação é necessária para o nosso progresso moral e para o nosso progresso intelectual, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter um movimento de olhar para a necessidade recíproca dos homens entre si. E eu sempre falo, eu gosto de falar isso porque para mim faz muito sentido. Nós somos a nossa melhor versão nessa encarnação. Hoje eu sou a minha melhor versão. Nessa encarnação, o Valciano dessa encarnação, com todas as dores, com todas as sombras, é a melhor versão. Imagina, se eu nessa encarnação sou a melhor versão, o que foi as outras aqui, ó? Essas milhares aqui atrás. Tudo que eu caminhei para chegar nessa. E estar aqui conversando com vocês sobre isso, e às vezes as pessoas pensam, nossa, quem está ali em cima, nossa, já está num um passinho, né? Não, meus irmãos. A gente está aqui justamente porque a gente precisa trabalhar mais. A gente precisa se doar mais, servir mais. Então, esse é o caminho, né? Da gente pensar, essa é minha melhor, esse é o presente que Deus nos dá para a gente poder exercitar no dia a dia as nossas melhores escolhas. E a gente tem um modelo e um guia. Se a gente não tivesse nada, mas nós temos um modelo e um guia, que é o Mestre Jesus. Então, se a gente se apegar mais nele, eu acredito que a gente vai dar aquele passinho pequeno. Foi o que eu disse para vocês. Sabe, o bom dia? É o bom dia. É o bom dia só. Se hoje eu só dou conta de dar o bom dia, é só o bom dia. Talvez amanhã a gente fale mais um pouco, talvez depois a gente fale mais um pouco, né? E a gente se aproxima do outro. Então, esse é um pouco o caminho. E aí, Emmanuel vai caminhando para o fim, na lição, falando assim, olha, tudo o que representa o esforço da criatura foi realização de si mesma. Essa é a minha melhor encarnação, porque me esforcei. Já fui, graças a Deus que a gente tem o véu do esquecimento, Deus é muito amoroso com a gente mesmo, né? Pensa se eu me lembrasse de tudo que eu já fiz lá atrás, em outras experiências, o quanto isso não impactaria no que eu faço hoje, né? No que a gente faz hoje. Então, por isso mesmo que a gente esquece. Tudo que representa o esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. A obra do Mestre Jesus, a obra é de Deus e não nossa. Então, legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhe é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino, da evolução e do aprimoramento. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui para evoluir e aprimorar.
Se amanhã eu acordo e falo assim, nossa, eu consegui fazer aquele pouquinho ontem, deixa eu fazer mais um pouco hoje. Já estou no caminho. Às vezes a gente dá uns passinhos para trás, a gente não regride, a gente não involui, né? A gente sempre caminha para frente, a caminhada é essa, não se preocupem que a gente sempre vai caminhar para frente, mas às vezes as nossas opções, as nossas escolhas nos deixam paradinhos. Ah, eu vim para essa encarnação, fiz lá, ah, o meu planejamento reencarnatório, e, ó, de novo, não consegui. Então eu vou ter mais chances de fazer esse movimento. Mas por que não aproveitar essa chance? Por que não aproveitar essa oportunidade? Tantos irmãos queriam estar no nosso lugar e nós estamos aqui. E onde a gente investe o tesouro das nossas horas, né? Já que a gente está aqui na Terra, porque lá em Mateus fala assim, olha, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde a gente está investindo o nosso tesouro? Qual o tempo para as pessoas que a gente ama? Qual o tempo para a gente servir, para a gente fazer coisas para os nossos irmãos? Qual o tempo que a gente está tendo para a gente evoluir um pouquinho? Porque às vezes a gente fala que a gente não tem tempo. Ok, parece que o tempo está voando mesmo. Mas é a gente, com as nossas escolhas, que a gente faz essa movimentação. Eu escolhi estar aqui hoje, vocês escolheram estar aqui também hoje. Então, esses 40 minutos, uma hora que a gente fica aqui, certamente a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas nós escolhemos estar aqui. Então, esse é um tempo de amorosidade, de cuidado, de afeto para cada um. E é um outro movimento que a gente pensa, que a gente acha que a gente consegue mudar os outros, né? Será que a gente gasta o nosso tempo querendo mudar o outro? Gente, já vou falar uma coisa para vocês. E dá certo não? Já fiz esse exercício e deu ruim. Deu ruim. Quando eu quis mudar alguma coisa no outro, deu ruim mesmo. Então, olha, gastem o tempo de vocês mudando vocês. E aí o outro, iluminado pela sua mudança, pode fazer a escolha se ele quer mudar ou não. Falo com experiência própria, viu, gente? Já fiz isso e quando eu percebi que eu mudando as minhas atitudes, eu mudando as minhas percepções, o outro poderia, oi, não sabia que pode ser assim. Bacana, faz o que você dá conta então. Que é isso que a gente tem que fazer. Faz o que você dá conta. Faça o que vocês dão conta, né? E aí Paulo vai falando que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Isso a gente precisa lembrar. Posso fazer tudo. Bora, tem livre-arbítrio, sai fazendo. Mas nem todas as coisas edificam. Então, estamos na Terra. Então, vou contar a história lá, desde o iniciozinho, que a Mana vai falando pra gente. Ó, estão na Terra, né? Podem fazer as coisas que vocês querem. Mas será que tudo? E aí tem um lembretezinho, né, no post-it. Eu gosto de colocar esse lembretezinho bem na frente do meu computador. Ó, você só consegue oferecer o que você tem, o que você é. Eu gosto assim, põe assim, ó, para eu estar me lembrando sempre disso. A gente só oferece o que a gente tem, o que a gente é. Posso aprender e fazer diferente, melhor? Oba, posso. Mas eu só ofereço o que eu tenho. Se eu tenho amor, vou oferecer amor. O outro vai sentir, o outro vai perceber. Se eu tenho raiva, vou oferecer raiva. Se eu tenho gratidão, vou oferecer. Então, perante Jesus, né, quando a gente está diante dos ensinamentos dele, o que a gente escolhe? Que escolhas que nós fazemos? E aí, já para finalizar, ele fala assim, olha, administração e obediência, responsabilidade, Emmanuel, né? Responsabilidades de traçar e seguir são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno
É a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Meus irmãos, sempre é o que a gente faz. É o que a gente faz que nos avança, nos possibilita caminhar. Sempre são as nossas ações, sempre, sempre, sempre. E que a gente possa ir se inspirando no que o Mestre deixou para a gente. Olha, ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Está escuro? Não está legal em algum ponto da vida da gente? Lembra que eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Está difícil? Se apega em mim aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Ele falou isso pra gente, ele é a porta. Abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele nos conecta. A gente só precisa lembrar disso. Sabe naquela hora que a gente está mais precisando de uma palavra? Lembra disso. Eu sou a porta, sou a luz da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se apega a isso. Respira, né? Já aprendemos que respirar é importante. Respira e sente. A espiritualidade está conosco para nos falar nos detalhes. É no sonho, é na intuição, é na amorosidade, nos detalhes. E aí o Mestre Jesus, ele é isso, né? Ele manifestou em si todo o programa que apresentava no Evangelho. Ele exemplificou, ele viveu integralmente a vida. O que ele falou, ele era. Pensa, o que uma pessoa faz é. Eu não só falo, eu sou. Não tem como errar, gente, se a gente estiver procurando alguém para seguir, sabe? Sabe aquelas ondas turbulentas que talvez a gente possa ter chegado aqui hoje? Aí, ó, ele está aí para acalmar. Mas precisa de uma atitude nossa. Precisa da minha abertura. Precisa do meu coração estar disponível para esse amor todo. E aí ele não passa por acaso na nossa vida, ele deixa a marca de amor e compaixão, ele nos estimula a renovação espiritual. E para todos que têm sede de amor, eu tenho muita sede de amor. Eu sempre falo. Meus amigos falam, nossa, você é muito amoroso. Ah, mas eu não sou bobo, não. Sou amoroso, mas estou presente, estou inteiro aqui. Mas é porque a gente precisa sempre ter isso. Olha, eu reconheço, eu mudo, eu começo a agir, que é um pouco que Emmanuel nos convida, e eu começo a servir. Sabe aquele melhor que a gente tem? Que cada um de vocês tem? Eu sirvo. É uma pintura, é uma comida gostosa, é algo que a gente tem, que a gente gosta de fazer. Sirva, faça o exercício do serviço. Eu gosto muito desse poema do Fernando Pessoa e ele me tocou muito essa semana e eu quis trazer também para vocês. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo. Sabe aquela roupa usada que a gente gosta, que já tem a forminha do corpo da gente? E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Esse tempo é o tempo da travessia. E se a gente não ousar fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Estamos no tempo da travessia, meus irmãos, meus amigos. E se a gente não ousar fazer, deixa eu ir, com medo mesmo, a gente não consegue, nós não conseguimos. E inspirados em Jesus e nesse movimento, nesse tempo da travessia, bora, hoje, a partir de hoje, vamos escolher uma coisinha dessas e vamos focar, cuidar dos sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Meus irmãos, o que a gente pensa, a gente plasma. Pensei, realizou.
Pensei, aconteceu. Então, será que perante Jesus eu estou influenciado sempre a pensar no melhor, vai dar tudo certo, Ele está comigo? Será que as coisas não acontecem da melhor forma também? Busquem o autoconhecimento, realizem o evangelho no lar, realizem orações, preces, seja gentil com você. A gente fala muito, deixa eu ser gentil com o outro, né? Mas eu tô aqui, ó, me fragelando. Seja gentil primeiro com você. Seja grato, exercite o perdão, esteja inteiro e presente sempre, foque nas coisas boas. Perante Jesus, ele fala: bora, vamos para frente, né? Exercite a caridade, a partilha, o respeito. Lá em Paulo e Estevão, Abigail fala para o Paulo, depois se vocês quiserem ler, leiam um livro que é maravilhoso, esse romance de Emmanuel. Ele fala, quando o Paulo estava num momento muito triste, muito, deixa eu desistir disso tudo, deixa eu chutar esse balde, né? Tá tudo muito ruim. Num sonho ela fala assim, olha, Paulo, ame, trabalhe, espere de esperançar e perdoe. Siga só esses 4 itenzinhos que vai dar tudo certo. E deu, né? E deu. E aí, a travessia solicita da gente um monte de coisas. E na nossa comunidade a gente tem tantas coisas que a gente pode fazer, né? Tantas coisas que a gente pode aprender para depois servir. A gente tem os nossos irmãos passistas, já estou terminando, gente. A gente tem os nossos irmãos passistas aqui para nos ajudar. E a gente tem o curso de magnetismo de paz que vai acontecer a partir de quarta-feira, dia 31. Não tem pré-requisito, então quem quer trabalhar aqui na comunidade, venham. Venham. É muito bom. É muito bom. E também a travessia nos convida para que a gente se alegre. A gente vem com as nossas dores, mas a gente também tem que celebrar os pequenos avanços, ou os grandes avanços, ou as curas. Então a gente queria convidar vocês para que vocês possam vir na nossa festa junina no dia 17 de junho, aqui. Né? Vai ter muita diversão, é um momento, a Denise está aqui, e um dia desses ela falou para a gente que a gente também precisa, a alegria precisa ser compartilhada. Esse amor que a gente tem, a gente também precisa colocar para fora. E esse é o momento do encontro dos trabalhadores, mas a gente queria ter vocês com a gente aqui também. Então, os ingressos da festa junina estão ali na secretaria, e quem quiser patrocinar a festa também, é um serviço, né? É uma atitude amorosa. Nós somos uma comunidade que a gente sobrevive das doações, todos os trabalhadores contribuem, vocês contribuem, né, na compra de livros. Então, um convite também à nossa amorosidade, ao nosso cuidado com o próximo. Né? Dentre tantas outras ações que a gente faz aqui na comunidade, que vocês podem estar depois olhando lá no Instagram, nessas ações do cuidado, das cestas, mães de luz, tem muita coisa. Então a gente segue servindo. Então esse é o grande convite. Então, meus irmãos, queria que a gente olhasse um pouco para essa imagem desse abraço amoroso, e que a gente fechasse um pouquinho os nossos olhos. Porque agora a gente vai ser convidado e convidada a dar o nosso abraço amoroso no Mestre Jesus. Então, todos e todas nós agora estamos diante do Mestre Jesus, perante o Mestre Jesus. E é muito amor que Ele sente por cada um e cada uma de nós. Ele reforça para a gente, né, que nós somos luzes e que a gente precisa olhar cada vez mais para essa luz. E a nossa conexão com o Mestre Jesus, agora nesse ambiente calmo, tranquilo, a gente sente o vento passando, a gente olha para as árvores,
A gente sente a força da natureza nesse ambiente. E a gente se aproxima do Mestre Jesus para esse abraço amoroso. Os nossos irmãos passistas potencializam esse abraço amoroso que cada um e cada uma agora dá no Mestre Jesus. É um abraço de paz, é um abraço de amor, é um abraço em que a gente é renovado. Cada um e cada uma sente a força do Mestre Jesus, o amor do Mestre Jesus, o cuidado do Mestre Jesus para conosco. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele acolhe nossas dores nesse abraço. O Mestre acolhe o que mais dói no nosso coração. Ele acolhe nossas dificuldades. Ele acolhe nossa inércia muitas das vezes. Mas Ele acolhe nossa alegria de viver. Ele acolhe também nossa força, nossa coragem. E nesse abraço, tudo que não é bacana fica, se esvai. Tudo que não nos possibilita ser a nossa melhor versão, parece que sai. E o nosso coração fica leve, nosso coração fica cheio de paz, como a gente não tinha sentido ainda. E do nosso coração sai uma luzinha azul, de cada um e de cada uma. E essa luzinha azul vai encontrando com outras luzes azuis, que se encontram com mais outras, com mais outras. E elas vão chegando a todos os lugares que há necessidade dessa energia de amor. Aos hospitais, às pessoas em situação de rua, nas nossas casas, nas casas dos nossos familiares. Essas luzinhas azuis, elas iluminam o mundo de amor, de paz. E a gente respira essa energia amorosa. E num gesto de reverência, a gente agradece o Mestre Jesus por essa força, por tanto amor e por nos ensinar tanto. E a gente vai se despedindo dele, com o coração repleto de amor, de paz, com o coração repleto de gratidão. E a gente vai retornando para cá agora. A gente volta, mais leves, mais tranquilos, mais felizes. Não há peso, não há dor. E a gente se aproxima e se conecta novamente com o nosso corpo físico em 1, 2, 3.
E a gente vai sentindo os nossos pés. Estamos agora presentes no presente e muito gratos por esse cuidado do Mestre Jesus com cada um e cada uma de nós. E juntos e juntas a gente reforça a força, a fé e o amor, rezando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Gratidão, meus irmãos, por essa oportunidade cuidadosa do cuidado do amor de Deus. E a gente vai se encontrando nas ações aqui da comunidade. Um grande abraço para todo mundo e excelente semana.